Olá, pessoal. Eu sou o professor Evaldo Cabral e nesse espaço aqui estamos trabalhando como operacionalizar a plataforma Mais Brasil em relação aos instrumentos de transferências voluntárias. Lembro vocês que nas aulas anteriores eu comentei que são vários os tipos de transferências voluntárias que o governo federal trabalha, com vários tipos de parceiros. E, em relação à operacionalização desses instrumentos na plataforma Mais Brasil, nós começamos a identificar, passo a passo, como trabalhar e como executar as nossas ações, sejam elas inserindo novos dados, seja acompanhando os convenientes, né? As organizações da sociedade civil estão colocando na plataforma, e hoje nós vamos continuar a trabalhar esse tema. Se vocês estão lembrados, na aula anterior, nós começamos a falar sobre dados da proposta, consultar pré-convênio ou convênio, lembrando que depois daquele momento em que colocamos o nosso CPF lá, o número do CPF, colocamos nossa senha, colocamos o número do instrumento que nós estamos pesquisando, vai aparecer essa tela aqui, inicial. Essa tela, pessoal, só está aparecendo a metade, daqui a pouco eu vou colocar a metade inferior. Ela é uma das telas mais importantes do nosso dia a dia de trabalho. Por que ela é importante? Porque ela tem assim, um resumo de todo o instrumento, qual o tipo de instrumento, né? Qual a situação dele. Vamos trabalhar detalhadamente. Observem aqui que a modalidade desse instrumento aqui que nós estamos trabalhando nesse momento é um convênio. Lembrando a vocês que poderia ser um termo de colaboração, poderia ser um termo de fomento, poderia ser um contrato de repasse, poderia ser um outro instrumento. Então, a modalidade aqui, especificamente nesse exemplo, é a modalidade convênio, que é aquele instrumento em que o governo federal faz o repasse de recursos para estados, municípios e o Distrito Federal. Observem aqui que tem a situação no CIAF, lembrando que todas as transferências voluntárias que o governo federal ele realiza vão estar dentro do CIAF também, extremamente importante. Então, na verdade, nós temos dois sistemas estruturantes que o governo federal utiliza para acompanhar os instrumentos de repasse, no caso aqui, um convênio. Nós vamos ter o CIAF e vamos ter a plataforma Mais Brasil. Lembrando que, dentro dos nossos órgãos, algumas pessoas, a maioria, tem tanto acesso, tem tanto senha para a plataforma Mais Brasil, quanto para o CIAF também. Algumas pessoas só trabalham com a plataforma Mais Brasil e outras, majoritariamente, vão trabalhar com o CIAF. Isso vai depender muito da área em que nós estamos trabalhando dentro dos nossos órgãos, né? Então, vai variar bastante. Mas, para acompanhar no CIAF, nós temos aqui o número do instrumento. Ele está aqui coberto um pouco, porque a gente só está trabalhando aqui como exemplos e não vem ao caso dar um detalhamento maior. Nós temos aqui o subtipo do instrumento e a situação da contratação atual, normal, e a situação dele nesse momento. Vejam que aqui é um instrumento em que ele já não está mais em execução, ele está em situação prestação de contas concluída. Isso significa que o instrumento convênio, na modalidade convênio, ele foi executado e já chegou o momento de prestação de contas. Então, a prestação de contas ela já foi concluída. E mais alguns detalhes. Aqui temos o número do convênio. Isso aí, quando a gente entra nessa página principal, às vezes a gente está trabalhando com outras coisas, com outros instrumentos, e a gente se esquece, que convênio mesmo é esse aí, qual é o número desse convênio? E lembre, pessoal, ele vai estar aqui, ó, o número do convênio, e também vai estar aqui em cima, nessa parte aqui também nós temos o número do convênio. Nós temos o número interno do órgão
e o número do processo. Esse número do processo aqui, pessoal, é o número do processo SEI, né? E também extremamente importante, toda hora nós também estamos olhando nessa primeira página aqui, na página principal, qual é o número do processo do SEI, porque normalmente quem trabalha com transferências voluntárias, ele vai trabalhar tanto com a plataforma Mais Brasil, mas também o seu órgão, o seu ministério vai ter o número específico do processo no SEI. E, né, a gente não vai guardar o número do processo no SEI, é um número grande. Se a gente está trabalhando na plataforma Mais Brasil, até é mais fácil nós decorarmos, né, nós gravarmos, se a gente está trabalhando dia a dia em um determinado processo, o número do processo dele, né, o número do convênio, do termo de fomento, colaboração, contrato de repasse. Mas o número do processo, não sei, não, aí é um número maior. E aqui nós temos acesso a esse número. Normalmente, no dia a dia, quando eu estou analisando um instrumento, seja no momento de acompanhamento, no momento de prestação de contas, eu fico com duas telas abertas, não somente a tela da plataforma Mais Brasil, mas a tela lá do SEI. E aí eu vou observando os documentos que foram apostos no SEI, se já tem um parecer, se já tem uma nota técnica, se o conveniente já inseriu aquela documentação que nós pedimos. Então, tudo isso é importante. Lembrando, essa é a primeira tela, a tela principal, que aparece, né, quando eu coloquei aquele número do instrumento e eu coloquei para consultar. A parte de baixo, né, essa é a mesma tela que aparece na plataforma Mais Brasil, só que a parte inferior da tela. Aqui nós temos detalhes assim, extremamente importantes. Quais são eles? Observem, OBTV, a Ordem Bancária de Transferências Voluntárias. Esse instrumento, no caso aqui, esse convênio, ele opera por OBTV? No caso, sim. Permite o OBTV do tipo OBTV para conveniente? Aqui não. Vamos dar uma paradinha e explicar o que vem a ser essa ordem bancária de transferências voluntárias. Quando nós aprovamos um plano de trabalho, e esse plano de trabalho se transforma num instrumento, num termo que é assinado por várias partes, no caso de um convênio, pela Prefeitura, pelo Estado ou pelo Distrito Federal, já está previsto no plano de trabalho se esse instrumento vai permitir a ordem bancária de transferências voluntária. O que vem a ser essa ordem bancária? É um determinado valor que será possível esse conveniente executar e pagar fora da plataforma Mais Brasil. Vocês estão lembrados que quando nós aprovamos um plano de trabalho, está lá descrito no plano de trabalho quais são todas as atividades que a entidade vai fazer, vai realizar, inclusive com todos os pagamentos que estão correlacionados com essas atividades. A OBTV para conveniente nada mais, nada menos do que a autorização que nós, governo federal, damos para aquela entidade fazer pagamentos fora da plataforma Mais Brasil. Hoje em dia, nós temos determinados pagamentos, como tributos, de uma forma em geral, que não é possível fazer via plataforma Mais Brasil. Às vezes a entidade aluga uma sala, aluga um espaço, e não é possível pagar esse aluguel via plataforma Mais Brasil. Vale transporte, em que você compra passagem, que está previsto dentro daquele instrumento a compra de passagens, e aí você vai comprar passagens, né, para aquelas pessoas que vão se deslocar da empresa A, B, C, D. Tudo isso é feito fora da plataforma Mais Brasil, e aí nós temos que autorizar a OBTV para o conveniente. Um detalhe importante: quando a entidade necessita fazer pagamentos
que são fora da plataforma Mais Brasil, ela tem que primeiro nos comunicar, nos solicitar e dizer exatamente quanto ela vai gastar e para quê, em que meta, em que etapa. Após ela fazer isso, é que nós, governo federal, vamos autorizar, por exemplo, a que ela gaste R$ 1.253 para pagar determinados tributos, ou para a compra de passagens, para que pessoas que estão trabalhando no projeto possam se deslocar da cidade A para a cidade B. Um outro detalhe que nós temos nessa página principal aqui são em relação aos dados bancários. Vejam que aqui o banco é o Banco do Brasil, pode ser a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, sempre lembrando, pessoal, que é um banco, tem que ser um banco oficial, na maioria das vezes é a Caixa ou o Banco do Brasil. O número da agência, o número da conta, se a conta está regularizada, qual foi a última modificação que houve na conta. E, abaixo disso, nós temos um quadro extremamente importante do nosso dia a dia, que é a data da proposta, a data em que a entidade inseriu a proposta na plataforma Mais Brasil, a data da assinatura do instrumento. Vocês observem que há um número maior de instrumentos celebrados no final do ano, então, assim, não estranhe você ter essa data de 30 de dezembro, muitos instrumentos também têm a data de 31 de dezembro, e esse convênio ele foi publicado no Diário Oficial, observem aqui, em fevereiro. O convênio foi assinado em 30 de dezembro, e ele foi publicado no Diário Oficial da União no dia 26 de fevereiro. Sempre, pessoal, a data de início de vigência vai ser a data da assinatura do instrumento. Esse é um detalhe também extremamente importante. Em 99% dos casos, a data de início de vigência do instrumento, ela vai bater com a data de assinatura do instrumento, excetuando se, no termo assinado, no instrumento, ele prevê uma data posterior, uma data diferente, mas na maioria das vezes, 99% das vezes, a data de início de vigência do instrumento vai ser a data de assinatura desse instrumento. Data de término de vigência atual. Aqui nós temos uma data, essa data ela pode ser esticada, ela pode ser mudada, e talvez até na maioria das vezes a gente observa que essa data aqui ela é levada mais adiante, e nós temos a data limite de prestação de contas. Essa data limite de prestação de contas, pessoal, é a data em que a entidade, seja ela uma entidade pública, seja ela uma organização da sociedade civil, que ela tem para prestar contas dentro da plataforma Mais Brasil. É a data limite. No caso desse exemplo aqui, a data limite para que eles prestassem contas era 13 de maio de 2022. A partir do dia 14 de maio de 2022, se essa entidade não apresentou a prestação de contas, é obrigação do nosso ministério, do órgão em que nós trabalhamos, fazer cobrança a essa entidade. Então, o órgão específico dentro do nosso ministério, a coordenação, a diretoria específica, se chegar o dia 14 de maio de 2022 e essa entidade não ter feito o envio da prestação de contas na plataforma Mais Brasil, é necessário que o nosso ministério faça uma diligência e diga, olha, a data de prestação de contas já passou, vocês não fizeram essa prestação de contas na plataforma Mais Brasil, é necessário. E tudo isso, pessoal, tem que ficar registrado, fica registrado
não somente na plataforma Mais Brasil, mas nós temos o bom hábito de colocar esse ofício em que foi feita essa diligência dentro lá do SEI, dentro do processo que está lá no SEI. Então, nós vamos observar, olha, a entidade não entregou ainda, não encaminhou ainda, não enviou a prestação de contas e foi um ofício do nosso órgão já diligenciando essa entidade. Uma outra coisa bastante importante dentro dessa primeira página de dados aí, que nós temos nessa parte da plataforma Mais Brasil, se referem aos valores totais do instrumento, não só os valores totais, mas os valores, digamos, parciais desse instrumento. Isso é muito importante no momento, por exemplo, quando o técnico ele vai analisar a prestação de contas e ele vai observar o que estava previsto de gastos, né, de aporte de recursos para aquele instrumento. No nosso caso específico aqui, nós vamos observar alguns detalhes. Olha só, valor global. O valor global é o valor total desse instrumento. Ele vai levar em conta o valor de repasse, pessoal, lembrando que valor de repasse é o valor que o governo federal aporta, coloca nesse instrumento. Então, se há algum tipo de contrapartida, esse valor da contrapartida vai estar discriminado aqui, nessa linha aqui. E o valor de repasse é o valor que o governo federal está aportando naquele instrumento, seja ele um convênio, seja ele em termos de colaboração, em termos de fomento, um contrato de repasse ou um instrumento qualquer. No caso aqui, essa contrapartida, por se tratar de um convênio, ela foi uma contrapartida financeira, tá? Era uma contrapartida financeira e um valor aqui de R$ 9.382, nesse caso específico aqui. Não há nenhuma contrapartida em bens e serviços. Pessoal, uma coisa muito importante, como calcular a contrapartida? E vem aquela pergunta clássica, mas qual é o valor dessa contrapartida? Quanto a entidade ela é obrigada a aportar de contrapartida? Lembrando, o valor da contrapartida, não o valor em si, mas o percentual de contrapartida em relação ao valor global do instrumento, ele vai estar determinado na LDO, na Lei das Diretrizes Orçamentárias. Lembram? É aquela lei que anualmente ela disciplina para o ano seguinte o orçamento que vai ser disponibilizado, que vai ser trabalhado. Lembrando daquele aspecto, né, da LDO e a LOA, que está abaixo da LDO, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, esse percentual, quanto aquele determinado município vai ter que colocar como contrapartida, vai estar disciplinado na LDO relacionada àquele ano. Então, se nós estamos em 2022, a LDO de 2022, ela vai discriminar, por exemplo, qual é o percentual de contrapartida de uma capital, de um município do estado da região Nordeste, que fica em algum estado da região Nordeste, da região amazônica, se é um município de fronteira, se é um município que tenha X número de habitantes. Isso tudo vai estar disciplinado na Lei das Diretrizes Orçamentárias daquele ano. Possa ser que esse percentual, no ano que vem, 2023, 2024, a LDO daquele ano modifique esse percentual, né? Normalmente não há uma variação muito grande de ano a ano, mas é importante que aquelas pessoas, né, aqueles servidores, aqueles colaboradores que trabalham no momento de assinatura, de celebração do instrumento, fiquem muito atentos à LDO daquele ano. Tá? É muito importante, porque ela é que vai disciplinar o que vai ser aportado de percentual de contrapartida. Um detalhe importante que vocês devem ficar atentos é que no atual ano de 2022, termos de fomento, termos de colaboração, não há a exigência de contrapartida.
não há a exigência de contrapartida. Então, se eu, ministério, tá, seja de qualquer ministério, estou celebrando um termo de colaboração e um termo de fomento, a LDO deste ano, de 2022, não exige, tá? E também isso de acordo com a Lei 13.019, que é a lei que disciplina as transferências de recursos com organizações da sociedade civil, nós observamos que não é necessário, não é obrigatório a contrapartida. E que, se ela houver, se o nosso Ministério, ao celebrar um termo de fomento, um termo de colaboração com uma organização da sociedade civil, quiser, né, exigir algum tipo de contrapartida, ela deverá ser em bens e serviços, pessoal. Está aqui, ó, bens e serviços. Mas como a entidade ela vai dar uma contrapartida em bens e serviços? Vamos imaginar que a entidade, para realizar aquele instrumento, ela necessita do uso de várias salas. E essa entidade já tem essas salas para que faça por exemplo, uma capacitação. Aí ela vai pegar e vai dizer, olha, o valor de mercado dessa sala, de aluguel dessa sala por um mês, no bairro tal, da cidade tal, é R$1.000. Então, esses R$1.000 vão ser calculados, digamos, por 12 meses, e vai ser um valor, né, de R$12.000, que vai ser aportado como contrapartida dessa entidade. Pessoal, o que eu poderia dar uma dica para vocês? Contrapartida em bens e serviços como eu poderia dizer, é terrível para nós técnicos, né, que trabalhamos no governo federal, termos uma total segurança, 100% de segurança, de que aquele valor que nós estão colocando lá como contrapartida em bens e serviços é realmente aquele valor. Nós já tivemos experiências várias, né, em vários órgãos, em que nós observamos a posteriori que aquela determinada sala lá que a entidade colocou com o valor de contrapartida não valia R$1.000. O aluguel daquela região ali, daquela sala, era R$700, R$800, e aquele valor estava um pouco inflado, digamos. Então, assim, colocar bens e serviços como contrapartida, nós devemos ter bastante cuidado, nós devemos nos cercar de bastante cuidado para que, quando nós aprovarmos esse plano de trabalho, esse valor seja coerente, esse valor seja exato. Então, o meu conselho é que aquelas pessoas que trabalham nesse momento de celebração, se há uma contrapartida em bens e serviços, que ela seja o mais possível próxima da realidade. Atualmente, quando nós celebramos convênios, lembrando que convênios é com entidades, né, de nível federal, estadual, de nível federal para nível estadual ou municipal, em relação a convênios, o que a LDO diz hoje é que essa contrapartida não pode ser em bens e serviços, ela tem sempre que ser financeira, tá? Se é com estados, Distrito Federal ou municípios, e vai ser, no caso, um convênio, essa contrapartida ela tem que ser financeira e não em bens e serviços. E se for com entidade do terceiro setor, no caso de termos de fomento, termos de colaboração, ela não pode ser financeira, ela pode ser em bens e serviços. Tranquilo até aí? E, para finalizar essa página aqui, nós temos valor de rendimentos de aplicação. Pessoal, o rendimento de aplicação, lembro vocês que quando o dinheiro está na conta da entidade, naquela conta que foi aberta única e exclusivamente para que fossem trabalhados o plano de trabalho em suas metas e etapas, isto é, feitos os pagamentos, é uma conta bancária exclusiva para isso, tá, pessoal? Nunca confundam essa conta bancária com uma conta da prefeitura, com uma conta da Secretaria de Educação da prefeitura, ou com uma conta bancária da entidade, uma conta particular, uma conta do seu presidente, dos seus diretores, não. Era uma conta bancária específica
para aquele instrumento. Quando essa conta bancária ela é aberta e o governo federal faz um repasse de recursos para essa conta, o que acontece? Às vezes a entidade demora um pouco para gastar aqueles recursos, né? E às vezes questões diferentes atrapalham a execução desse instrumento. Vamos dar um exemplo recente, o caso da pandemia que nós tivemos. No caso da pandemia, se a entidade ela não conseguiu utilizar aquele recurso, obviamente esse recurso está rendendo algum valor, né? Ele está sendo corrigido. E, ao corrigir, nós vamos ter esse valor de rendimentos de aplicação. Mas fiquem muito atentos que há uma diferença entre convênios e termos de colaboração ou termos de fomento, se é possível ou não utilizar esses rendimentos de aplicação na execução do instrumento. Fiquem atentos à legislação e identifiquem, por meio da LDO do ano, se vai ser possível a utilização desses rendimentos. Não só a LDO, mas a 424, que é o instrumento, que é a legislação que vai reger os convênios, e a 13.019, que vai reger os instrumentos com as organizações da sociedade civil. Fiquem atentos para ver da possibilidade de usar ou não esses recursos, esses rendimentos de aplicação. Lembrando que, observem aqui, os valores de rendimentos de aplicação, eles são considerados como os valores globais do instrumento. Tranquilo? Continuando, pessoal. Após nós termos essa aba, tá, de dados aqui, nós vamos para a aba de programas. Observem que há um código de programa, há o nome do programa, no exemplo aqui, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, o valor global do instrumento, que começou com R$216 mil, e um detalhamento. Então, essa aba aqui é importante para nós identificarmos que aquele instrumento que nós celebramos, ele estava inserido dentro de um programa específico do nosso Ministério, um programa que tem um nome e tem uma numeração. É óbvio que se nós liberamos dinheiro para a execução de uma ação, seja via qualquer instrumento, isso só vai ser possível se estiver dentro do nosso escopo de ação, do nosso Ministério. Então, se nós estamos dentro do Ministério da Educação, por exemplo, essa ação só pode ser relacionada a algum aspecto da educação, correto? Mais adiante, né, nós temos uma aba muito importante. Pessoal, só retornando aqui, nós temos aqui nos dados da proposta a aba dados, programas, participantes e declarações. Participantes são, eu não vou abrir aqui, não vou demonstrar para vocês, mas está ali delineado, aposto, todas as pessoas que estão envolvidas na celebração daquele instrumento. Isso é importante para quê? Para que vocês identifiquem quem assinou aquele instrumento, quem é a pessoa responsável pela organização da sociedade civil, por exemplo, que assinou aquele documento, qual é o CPF dessa pessoa, o endereço, o e-mail, o telefone, dados, né? Se no caso é uma prefeitura, se foi o secretário que assinou, o secretário conjuntamente com o prefeito, quais são os dados do prefeito, está tudo aqui. E uma outra aba que está aqui, em relação aos dados da proposta, é as declarações. Aquelas declarações que são necessárias e fundamentais no momento de celebração do instrumento, né? O famoso CALC, aquelas declarações que estão lá no CALC, outras declarações, e isso vai variar de instrumento para instrumento. Lembrando vocês que os documentos que são necessários para a celebração de um instrumento com uma entidade governamental, como uma prefeitura, um estado, eles serão diferentes, né, dos instrumentos que serão necessários, dos documentos que serão necessários, melhor dizendo,
quando é uma celebração com organizações da sociedade civil, um termo de fomento, um termo de colaboração. Isso aí é importante que vocês observem e que fiquem atentos, especialmente aquelas pessoas que trabalham nesse momento inicial, nesse momento de celebração do instrumento. Após isso, nós vamos ver agora a aba Plano de Trabalho. Ó, essa aba aqui, Plano de Trabalho. Essa aba aqui, ela se subdivide em várias outras abas, e nós vamos trabalhar essas outras abas que são importantíssimas para o entendimento e para o acompanhamento dos instrumentos na plataforma Mais Brasil. Observem que a aba Plano de Trabalho, em relação ao cronofísico, ela vai ter um detalhamento de quantas metas tem esse plano de trabalho. No nosso exemplo aqui, nós temos 3 metas, isto é, nós aprovamos um plano de trabalho em que previa a execução de 3 metas. Se vocês observarem aqui, no cantinho à direita, tem aqui, ó, ver etapas. Estão lembrados que meta está acima de etapas. Numa determinada meta, nós podemos ter várias e várias etapas. Então, se eu tenho aqui como meta 1, o aprimoramento e consolidação da tecnologia social do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, parará, quando eu clicar aqui em ver metas, eu vou ver em quantas etapas essa meta número 1 ela vai ser executada. Pessoal, lembrando que não há um número pré-determinado de metas, né? Vamos voltar aqui, de metas para eu trabalhar um determinado um determinado instrumento. Isso aí vai depender do tipo de instrumento que eu vou celebrar e, fundamentalmente, do plano de trabalho. O que eu quero fazer? O que essa entidade propôs fazer? É necessário ter muitas metas? Às vezes, nós temos planos de trabalho com uma meta só, com 2 metas, com 3 metas. Quando o plano de trabalho é muito grande e envolve muitos detalhes, compra de materiais, por exemplo, nós podemos ter muitas metas. Agora, se é um objeto mais enxuto, um plano de trabalho mais enxuto, mais resumido, eu não tenho a necessidade de ter tantas metas. E até, pessoal, é importante que vocês observem uma coisa. Quando dá aprovação do plano de trabalho, aquelas pessoas que trabalham nesse momento de aprovação do plano de trabalho, elas devem ficar atentas que, às vezes, o conveniente, às vezes, a organização, ela detalha muito o plano de trabalho e ele fica dividido em muitas metas e muitas etapas desnecessariamente. Ou o contrário, ela coloca tudo, eu vou fazer tudo em uma meta e em uma etapa só. E aí, quando você abre aqui alguma meta, e a meta é abrangente demais, é grande demais, ela envolve tópicos, temas muito abrangentes, e as etapas também são muito aglutinadas, vocês devem observar e falar assim para a entidade, olha, vamos colocar mais metas, mais etapas, vamos deixar isso mais claro. Então, lembrando, o número de metas e o número de etapas vai variar fundamentalmente em relação ao objeto previsto para ser alcançado no plano de trabalho. O que a gente observa é que em alguns ministérios a temática é mais abrangente. Sendo a temática mais abrangente, sendo o objeto mais abrangente, naturalmente eu vou ter um número maior de metas e um número maior de etapas dentro dessas metas. Por exemplo, um outro detalhe, aqui na meta 1 eu posso ter 5 etapas, na meta 2 eu tenho uma etapa só, ou 2 etapas, ou um número qualquer de etapas também. Não é necessário você ter um número de etapas igual para cada meta, tá? Isso aí vai variar. E aqui nós temos aqui, o valor de cada meta. Lembrando, se o meu plano de trabalho, por exemplo, era de R$1 milhão, a meta 1, para eu executar essa meta 1, para eu alcançar essa meta 1, e aqui, pessoal, esse valor aqui em relação à meta total.
tá? A meta 1 total, não as etapas. Quando eu clicar em etapas, eu vou ter um detalhamento desse valor aqui global previsto para essa meta, eu vou ter um detalhamento aqui. Mas, por exemplo, nesse exemplo aqui, 300 e alguma coisa mil reais, é o valor que está previsto no plano de trabalho para eu alcançar essa meta. Então, esse valor aqui é o valor total. Lembrando que se o plano de trabalho estava previsto no plano de trabalho gastar 346 mil reais na meta 1, a entidade não pode mudar esse valor. Ela pode gastar menor, tá? Para ela gastar a mais, aí nós vamos conversar mais adiante. Mas é importante que vocês acompanhem isso aqui no dia a dia, quem está acompanhando a execução do instrumento, para ficar atento que a entidade, seja ela uma entidade pública ou uma entidade privada, ela tem que gastar, ela tem que utilizar aquilo que exatamente estava previsto no plano de trabalho. O que acontece muitas vezes é, por exemplo, se é uma entidade federativa, um município, um estado, e ele e ele tem necessidade, por exemplo, naquele instrumento, fazer uma licitação, o que acontece é que ele consegue, às vezes, um preço menor na licitação e vai sobrar um determinado valor. Raramente, né, o previsto para utilizar na meta, ele vai bater certinho, centavo por centavo. Sempre há uma diferença. Agora, que essa diferença seja a menor e não a maior do valor previsto, pessoal. Está claro, então, até aí? Tá? Eu sei que nesses encontros, nós, às vezes, damos uma entonação mais no momento de celebração, no momento de acompanhamento ou no momento de prestação de contas do instrumento. Como, normalmente, nos órgãos que nós trabalhamos, nós tanto podemos trabalhar no momento de celebração do instrumento, como de acompanhamento ou de prestação de contas, é bom, eu acho legal que a gente aborde esses três momentos, porque, quem sabe, hoje eu não estou trabalhando com prestação de contas, mas amanhã eu venha trabalhar, venha ser convidado para trabalhar com prestação de contas, e eu já tenha uma noção do que eu tenho que observar, do que eu tenho que acompanhar na plataforma Mais Brasil. Tranquilo até aí? Vamos dar mais um salto e vamos continuar olhando uma outra aba. Lembrando, nós estamos aqui na aba Cronofísico e agora nós vamos passar para a aba Crono de Desembolso. Tá? Na aba Crono de Desembolso, aqui eu vou ter um número de parcelas que eu, governo federal, como concedente, vou colocar nesse instrumento. Vamos usar esse exemplo desse convênio aqui. Tá? É um convênio, o número está aqui. Nesse convênio, especificamente, eu disse, estava previsto, né, de acordo com o plano de trabalho aprovado, que em 2019, em dezembro de 2019, eu iria aportar 300 mil reais. Em agosto de 2021, eu iria aportar mais 150 mil reais e alguma coisa. E em janeiro de 2022, seria aportado mais 49 mil reais e alguma coisa. Então, estão observando que crono de desembolso é aquela data, pessoal, que está prevista no plano de trabalho em que eu, governo federal, vou ter que repassar os recursos para a entidade, para o conveniente. Lembrando, pessoal, essas datas, às vezes, elas não são exatas, no sentido de que nós não conseguimos repassar aqueles valores previstos naquela data pré-determinada. Um conselho para vocês: quando se lembrarem um instrumento no final do ano, tá, e vai estar previsto no plano de trabalho a data de desembolso, a primeira data de desembolso, né, o desembolso número 1. Lembrando que pode ser um só desembolso, nós temos instrumentos em que temos 2, 3, como é o caso daqui,
4 desembolsos, mas boa parte do desembolso dos instrumentos, por exemplo, no Ministério que eu estou trabalhando no momento, é uma parcela só, ou no máximo 2. Então, qual é o conselho que eu daria para vocês? Nós estamos observando isso no nosso dia a dia. Se o instrumento ele for celebrado no final do ano, especificamente em dezembro, especificamente nessa data cabalística, né, após o Natal e véspera do Ano Novo, se o instrumento for celebrado nessa data, qual é o meu conselho? O meu conselho é que esteja previsto para desembolso, como primeira parcela ou parcela única, nunca janeiro ou fevereiro ou março do ano seguinte. Por quê? Normalmente, no início do ano, o orçamento ainda não está à lua. Algumas vezes não foi ainda votada, não foi ainda sancionada pelo presidente da República, e os ministérios, os órgãos federais, eles não estão com o financeiro disponibilizado para o desembolso. Então, para evitar você ter que fazer uma prorroga de ofício, porque você não desembolsou aquele recurso que estava previsto para janeiro, fevereiro ou março, tá? A minha dica é que vai lá no plano de trabalho e aprove um plano de trabalho para o concedente, o conveniente, perdão, começar a executar esse plano de trabalho sem necessariamente ele necessitar de recursos do aporte, de recursos do governo federal no começo do ano. Por exemplo, nesse ano, nós tivemos que fazer várias e várias prorrogas de ofício, porque nós não repassamos os recursos que estavam previstos naqueles instrumentos que foram celebrados no final do ano passado e que, talvez por ingenuidade nossa, nós colocamos que eles seriam aportados, né, esse crono de desembolso, em janeiro, fevereiro e março. Então, tentem, né, celebrar esse instrumento, e está lá previsto no plano de trabalho, o desembolso do governo federal a partir de abril, que aí é mais fácil a lei orçamentária anual à lua já ter sido votada, já ter sido sancionada pelo presidente da República, e aí a entidade não ficar te ligando todo dia, como fizeram esse ano conosco. Olha, nós queremos começar a realizar o instrumento, mas vocês não repassaram o recurso ainda, nós estamos aguardando, isso vai atrapalhar a execução do plano de trabalho e ficar nos cobrando de uma coisa até que nós não temos como resolver, senão esperar, né, a LOA ser votada, sancionada pelo presidente da República, e temos o financeiro no nosso ministério. Agora nós vamos pular para a aba Plano de Aplicação Detalhado. Pessoal, essa aba aqui, ela vai ser um cola, copia, cola do que está previsto no plano de trabalho para a entidade utilizar em gastos em bens e serviços. Vejam vocês aqui, que aqui nós temos até 2 páginas, página 1, página 2, em relação ao plano de aplicação detalhado, em que, no caso desse convênio, aqui é um convênio, nós vamos ter vários bens que vão ser adquiridos por essa entidade e vários serviços também aqui previstos. Vejam, essa aba do plano de trabalho, ela é fundamental de ser acompanhada no dia a dia, pessoal. A entidade, ela não pode adquirir um bem, ela não pode adquirir um serviço, fazer a contratação de um serviço, se isso não estiver previsto na aba Plano de Aplicação Detalhado. Ela só vai poder mudar alguma coisa aqui se ela nos pedir autorização. Nós vamos ver isso mais adiante também. Então, essa aba aqui, Plano de Aplicação Detalhado, ela é um cara crachá para nós que fazemos o acompanhamento do instrumento. A entidade, ela está adquirindo esse bem nos valores aqui previstos, na quantidade previstos aqui. Vocês observem que, quando da aprovação do plano de trabalho,
nós vamos ter vários e vários componentes que estão previstos para serem adquiridos, comprados, executados durante a execução do instrumento. E aqui está, ó, recursos são recursos do convênio, as unidades, a quantidade, o valor unitário previsto. Por exemplo, aqui eu tenho caixa de som, estava previsto nesse instrumento aqui adquirir caixa de som, e um valor aqui de caixa de som de 3.300 e alguma coisa. Ora, se é uma prefeitura e ela vai fazer uma licitação, e obrigatoriamente uma prefeitura e o Estado só vai poder adquirir essa caixa de som via licitação, ela deverá, né, nessa licitação, adquirir essa caixa de som por esse valor previsto ou valor menor, né? Normalmente é desejável, né, que seja um valor menor, que ela faça uma boa licitação. Então, vai estar aqui previsto esse valor que ela vai utilizar para adquirir esse bem. E tem aqui o código de natureza de despesa. Lembrando a vocês que trabalham nesse momento inicial de celebração do instrumento, que vai estar lá previsto no plano de trabalho o código de natureza de despesa. E como é que eu faço para saber qual é esse código? Eu nunca trabalhei com isso, como é que eu faço para saber que código é esse? Pessoal, nós temos todo ano o chamado Manual Técnico de Orçamento daquele ano, o MTO. E no Manual Técnico Orçamentário de 2022, ele vai ter todo o detalhamento, a descrição desses códigos de natureza de despesa. Então, é só a gente clicar no Manual Técnico de Orçamento que a gente vai ter acesso a esse documento elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, em que vai ter esse detalhamento desses códigos. Então, a gente vai poder identificar se aquilo ali é um bem ou é um serviço, que tipo de serviço é, e colocar aqui. Então, pessoal, vejam que aqui embaixo nós temos o valor total em bens, o valor total em tributos, em obras, em serviços, em outros, em despesa administrativa e o total geral. Lembrando que o total geral vai ser o somatório de todos os gastos, os dispêndios executado no instrumento, correto? Fiquem atentos a isso. Não vão ser em todos os instrumentos celebrados que você vai ter bens, tributos, obras, serviços, outros, despesas administrativas. Até porque cada instrumento, né, se há um convênio, você vai ter um dispêndio diferente de um termo de colaboração e de um termo de fomento. Correto? Tranquilo até aí? Após essa aba, plano de aplicação detalhado, nós vamos para a aba seguinte, que é o plano de aplicação consolidado. Lembrando que nessa aba aqui nós temos um detalhamento, e agora nós vamos ter a consolidação desses gastos. Olha só, na aba plano de aplicação consolidado, vê que nós só temos aqui a classificação de despesas, tá? E os valores relacionados a cada despesa detalhado e o valor total. Então, o plano de aplicação consolidado nada mais é do que um resumo do que está previsto no plano de aplicação detalhado. Em seguida, nós vamos ter a aba Anexos. Nessa aba Anexos, pessoal, é uma aba fundamental para vocês prestarem atenção. É uma aba que vai nos acompanhar, nós que trabalhamos no governo federal, durante todo o período da execução desse instrumento, desde o momento de celebração, acompanhamento até o momento de prestação de contas. Quando nós clicamos nessa aba, vão aparecer 3 subabas aqui: listar anexos da proposta, listar anexos da execução e listar anexos da prestação de contas. Quem é que preenche essas abas? Quem é que vai inserir documentos nessas abas?
Pessoal, sempre o conveniente, sempre o lado de lá, seja a organização da sociedade civil ou uma prefeitura ou um governo de estado. Eles são obrigados a inserir dados no anexo da proposta, no anexo de execução ou de prestação de contas. Mas em que momento eles vão fazer isso? Lembrando, quando essa organização nos apresentar a sua proposta, a proposta que vai se transformar num plano de trabalho, que vai se transformar num termo assinado, num instrumento que vai ser assinado entre nós, governo federal, e essa entidade, ela vai ter que colocar na aba listar anexo das propostas todos os documentos que são necessários e suficientes para a celebração do instrumento. Então, se ela é uma prefeitura, ela vai colocar aqui todos aqueles instrumentos, né, que a Portaria Interministerial 424, ela determina. E outros instrumentos, como, por exemplo, cópia de identidade do prefeito, do secretário, ou de uma entidade da organização da sociedade civil. Ela vai inserir e ela vai alimentar essa aba aqui, listar anexos da proposta. Após o instrumento ser celebrado, a entidade, conforme for executando esse instrumento, ela vai colocar tudo que ela for realizando na aba listar anexos de execução. Isso aí, pessoal, é fundamental. Quem acompanha os instrumentos tem que ficar bem atento se a entidade está alimentando essa aba, se ela está colocando nessa aba tudo aquilo que ela está realizando durante a execução do instrumento. Isso é fundamental e é imperdoável da nossa parte se nós não acompanharmos essa aba aqui e o que a entidade está fazendo. Por exemplo, se alguém me pergunta, Evaldo, você poderia me falar sobre aquele convênio que está sendo executado lá pela Prefeitura do Rio de Janeiro? Beleza. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer ao clicar no número do convênio é olhar essa aba, anexos de execução, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, já inseriu nessa aba, o que ela colocou dentro dessa aba, e eu vou pegar e vou comparar com o que estava previsto no plano de trabalho. Lembrando, pessoal, que o plano de trabalho é a nossa base, tá? É aquele instrumento, aquele pedaço do instrumento que vai servir para eu fazer esse cara crachá, que eu vou poder comparar o que estava previsto para ser realizado com o que efetivamente a entidade está realizando. E durante a execução, e pode ser durante a execução, a entidade vai colocar os anexos de prestação de contas, aquilo que ela já executou, aquilo que ela já realizou. Por exemplo, na primeira meta, na etapa 1, na etapa 2, na etapa 3, eu já realizei aquela etapa. Eu, como entidade, né, o município, a organização da sociedade civil, eu já executei essa meta e, por exemplo, na primeira etapa estava previsto uma capacitação para 50 pessoas. E aí eu vou colocar aqui, listar anexos da prestação de contas, eu já vou colocar, por exemplo, lista de presença, comprovações de que aquela capacitação foi realizada, tudo que tem a ver, já antecipando o momento de prestação de contas, eu vou alimentar dentro dessa aba aqui. Correto? Tranquilo? Então, pessoal, esse item aqui, dentro da plataforma Mais Brasil, é um item, é uma aba extremamente importante para nós acompanharmos no dia a dia. Continuando, vamos dar aqui um exemplo no caso da proposta, né? Vejam aqui que, ao clicar em listar anexos da proposta, eu vou ter várias páginas, 1, 2, 3 e 4. Eu vou ter aqui 74 itens. E aqui eu vou ter, na proposta, orçamento de hospedagem, orçamento para contratação de assessoria, né? O termo de referência colocado aqui, algumas outras
documentações que são necessárias, isso aí vai estar inserido na proposta. E a última aba que eu tenho dentro do plano de trabalho, né, uma subaba, podemos chamar, do plano de trabalho, é os pareceres. Lembrando que, quando nós, técnicos do Ministério, nós emitimos um parecer dentro da plataforma Mais Brasil, ou pegamos um parecer que está fora da plataforma Mais Brasil e colocamos na plataforma Mais Brasil, eu vou ter pareceres da proposta, isto é, a entidade, naquele momento inicial, antes da celebração do instrumento, em que é apenas uma proposta que a entidade me encaminhou, eu vou ter vários pareceres, ou um só, é possível, em que, por exemplo, nesse nosso caso aqui, nós temos 3 pareceres que são dos concedentes, né? Nós somos concedentes, a entidade é o convenente, nós vamos ter a data desses 3 pareceres, quando eles foi feito. Aqui, pessoal, no responsável vai ter o nome e o CPF de quem elaborou esse parecer. Então, lembrando, pessoal, é algo muito sério ao elaborar um parecer, ao clicar qualquer coisa dentro da plataforma Mais Brasil, porque vai estar lá registrado, e para sempre, né, o nosso nome e o nosso CPF. Então, tome muito cuidado para não inserir informações erradas ou informações que não sejam completas ou informações que possam ter um duplo sentido, uma má interpretação por quem for ler isso mais adiante. Então, aqui na subaba pareceres, né, dentro do plano de trabalho, eu vou ter os pareceres da proposta. Aqui, no caso, no nosso exemplo, nós temos 3 pareceres, 3 pessoas aqui, uma mesma pessoa, vai estar o nome dela e o CPF aqui, o cargo dela ou a função dela dentro de acordo com o seu nível de acesso na plataforma Mais Brasil, analista técnico do concedente, gestor de convênio do concedente, a função dele, coordenador, e a visualizar o parecer. Quando eu clico aqui em visualizar o parecer, ele vai abrir o parecer que ou originalmente foi feito dentro da plataforma Mais Brasil, ou um parecer que eu fiz, tipo, em um Word, fora da plataforma Mais Brasil, está lá no SEI, e eu vou inserir aqui na plataforma Mais Brasil. Após a proposta ela estar mais elaborada, eu vou ter um plano de trabalho, né? A entidade fará, né, um plano de trabalho com maior detalhamento, e eu também vou ter vários pareceres relacionados ao plano de trabalho. No nosso exemplo aqui, nós temos 4 pareceres, com diferentes funções. Novamente, se eu clicar aqui, eu vou ter um detalhamento desse parecer, vou ter aqui que está, né, pessoal, está aqui escondido, mas vou ter aqui o nome da pessoa, o CPF da pessoa, e beleza, vou ter o parecer. Normalmente, esse último aqui, com a data de cima, é o parecer que eu vou aprovar o plano de trabalho. Normalmente, os primeiros pareceres aqui, eu faço observações, e aqui também em relação à proposta, eu faço observações como técnico do governo federal, ó entidade, ó prefeitura, essa proposta não está muito legal, mexe um pouco nisso, mexe na etapa tal, esse objeto não está muito claro. Se eu já estou no plano de trabalho, eu chego para a entidade, aqui no meu primeiro parecer, e falo, olha, essa meta aqui não está muito clara, você pode subdividir em 2 metas ou fazer um detalhamento maior desse plano de trabalho, ou os valores que você colocou aqui para atingir, para alcançar essa meta, essa etapa, não estão muito condizentes com a realidade, enfim, vocês vão fazer todas essas observações. E o último aqui de cima, né, e a plataforma Mais Brasil, o último aqui de cima é o de aprovação, vai estar a aprovação de que eu fiz o plano de trabalho. Nós também temos nessa lista de pareceres aqui, nessa aba de pareceres, subaba pareceres,
as solicitações de ajustes de plano de trabalho. Nesse exemplo aqui, vocês veem que tem vários pedidos de ajustes de plano de trabalho, do mais antigo, que começa embaixo, ao mais novo aqui, que foi feito em 5 de janeiro desse ano. E aqui vai também estar o nome do responsável, da pessoa que inseriu esse parecer, com seu CPF, a função dela, né, analista técnico do concedente, e o detalhamento desse parecer. Então, nós temos na subaba, né, pareceres, todos os pareceres que são dados, que são trabalhados no instrumento de acordo com o andar, o caminhar desse instrumento. Observem que aqui temos pareceres iniciais, que são da proposta e do plano de trabalho, e relacionados à execução do instrumento que está aqui. Pareceres de prestação de contas vai estar em um outro lugar que mais adiante nós vamos observar. Pessoal, no encontro de hoje nós falamos muitas coisas e foi até bastante extenso, um pouco cansativo. Eu vou tentar ser mais resumido nos nossos próximos encontros, para não ficar tão cansativo para vocês, mas eu não queria cortar esse entendimento inicial, que é fundamental para que a gente tenha, né, comece a pensar no olhar do concedente, de como eu faço e como eu analiso a prestação de contas. Queria agradecer a vocês, meu e-mail está aí disponibilizado para vocês, e qualquer dúvida que vocês tenham, nos ajude a trabalhar essas dúvidas no momento seguinte. Lembrando que quem trabalha como nós, com instrumentos de repasses, né, e são vários os tipos de instrumentos, sempre surgirão dúvidas, sempre surgirão problemas no nosso dia a dia, e a gente vai ter que sempre solicitar a ajuda de alguém, seja de um colega ou de alguém que tenha mais experiência na área. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.